Este piano minha mãe deixou para mim de presente antes dela falecer. Ela sempre falava para mim assim: filho, se um dia, quando eu for embora, né, guarde esse piano, guarde ele com muito amor, não desfaça dele enquanto você viver, né? Então, porque é o instrumento que eu mais gosto. Quer dizer, é o objeto que eu mais gosto aqui de casa é esse piano. Pois é, então minha mãe se foi e esse piano ficou para mim. E eu vou ficar com ele até quando eu viver. Quando eu for embora, daí quem estiver vivo vê o que faz. Mas enquanto isso, bora tocar, né, gente? E toda vez que eu toco assim, eu lembro dela. Ela, eu acho que tá aqui, ó. Ela ali. Eu lembro dela.